CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala da agenda ESG no setor de saúde. Eu converso com a Fabiana Bodio Fará. Ela é diretora da área jurídica, de sustentabilidade, de compliance e de privacidade de dados da Roche. A Roche é uma das maiores empresas de saúde do mundo nas áreas de medicamentos e diagnóstico e está presente em mais de 100 países. Fabiana, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. Prazer é meu. Fabi, a Roche é um gigante, né, da indústria farmacêutica, do setor de saúde como um todo. Eu sei que vocês atuam em dois grandes negócios, indústria farmacêutica e também diagnósticos. Eu queria pedir para você compartilhar aqui com os nossos ouvintes em que áreas vocês de fato atuam, né? Quais são os medicamentos mais importantes, se são relacionados a câncer, a doenças raras, só para a gente ter uma dimensão do que é a companhia. Tá, então, bom, eu sou diretora de Jurídico, Compliance, Data Privacy e Sustentabilidade da Roche Pharma Brasil, sou da Pharma. E na farmacêutica, a farmacêutica responde por 70% do faturamento da Roche Brasil, né, entre diagnóstica e Pharma. E os medicamentos a gente divide em três especialidades: oncologia, doenças raras e oftalmologia. E aí vocês atuam especificamente nessa área relacionada a essas três doenças? Nessa área. Em doenças raras a gente tem atrofia muscular, hemofilia, Duchenne e esclerose múltipla. Muito bem. Agora, com relação a diagnósticos, quando eu digo que vocês atuam em diagnósticos, o que é exatamente? A fabricação de testes, de reagentes? Então, a Roche Diagnóstica fabrica testes, fabrica reagentes, é toda uma questão do pré, né, do diagnóstico do paciente, e a Roche Pharma da entrega do medicamento, mas a gente trabalha com o acesso integrado do paciente, end-to-end, do começo para o fim. Sim. Isso o que quer dizer, né? Que é desde o diagnóstico precoce até o monitoramento do paciente. Quando eu falo monitoramento do paciente, é depois da entrega do medicamento para o paciente, o monitoramento desse paciente. Então, é a jornada completa desse paciente. É uma empresa centenária, cento e quantos anos de existência? 125 anos de existência, na Roche Brasil, 95. Muito legal. A despeito dessa tradição, dessa solidez, vocês acabaram de revisar a matriz de materialidade, ou seja, fizeram uma revisão, que é uma espécie de revisão de prioridades para o negócio. E aí eu vou te perguntar, na prática, o que é que mudou na estratégia da Roche depois dessa revisão que vocês fizeram agora em 2025? Tá. A matriz de materialidade, a gente revisa já faz alguns anos, né, Rosana, na Roche. Isso não é novo pra gente. Então, para eu dando aqui um exemplo, né, que você citou, 2025, uma das revisões e uma das ações que a gente fez é com relação a resíduos, né? A gente fez uma parceria com a iCycle. Com essa parceria, a gente fez um aplicativo onde o usuário do medicamento, ele consegue colocar no aplicativo o seu CEP e, por meio do seu CEP, eu consigo verificar qual é o local mais perto da residência desse usuário, desse paciente, para descarte do medicamento. Maravilha. Né? É um aplicativo, no roche.com.br, você se encontra lá, descarte de medicamento, e o paciente consegue descartar esse medicamento de uma maneira fácil, perto da sua casa, e assim a gente evita uma contaminação de solo, uma contaminação de rio, enfim, a gente acaba aí minimizando uma poluição. Ou seja, a partir de agora, no finalzinho de 2025, vocês elegeram novas prioridades. Eu queria que você trouxesse para a gente quais foram os temas mais importantes que foram definidos aí para o negócio e para o sistema de saúde como um todo. Todos os temas que a Roche entende como mais importantes, eles englobam o acesso à inovação de forma equitativa. A gente entende que, independentemente do CEP da pessoa, ela precisa ter o medicamento, a possibilidade de receber o medicamento, de ter o acesso a esse medicamento, independente do CEP que ela esteja. Então, a gente está trabalhando muito, um desafio para nós é esse cuidado mais perto desse paciente, o cuidado mais perto dessas pessoas. Então, esse é o grande desafio, é ampliar
o acesso à inovação de forma equitativa. Agora, quando você fala, independentemente do CEP, a gente está falando de endereço. Sim. Mas sim. isso engloba, por exemplo, a posição social, a questão financeira, de acesso mesmo, de ser um medicamento acessível para o bolso daquele paciente? Sem dúvida nenhuma. A gente faz muitas interlocuções, tanto com o setor público quanto com o setor privado, por meio de parcerias, para que haja esse acesso e que esse acesso seja dado a toda a população. Você disse que é um desafio, mas na desafio. prática já estão conseguindo fazer? Você queria compartilhar algum exemplo assim, de como vocês têm conseguido êxito nessa jornada? Sim. Eu tenho um exemplo do qual a gente tem muito orgulho, a Roche Brasil tem muito orgulho, e foi um benchmarking. A gente fez uma parceria com SAS, né, um projeto social, onde a gente, no estado do Pará, a gente rastreia e faz o diagnóstico de mulheres com câncer de útero, colo de útero e câncer de mama. Do ano passado para até o começo desse ano, a gente conseguiu fazer 3.300 mamografias. Maravilha. Isso vai tipo um trailer, né? Um caminhãozinho, uma carreta que vai nos lugares... Unidade móvel, né? Isso, uma unidade móvel que vai nos lugares mais inacessíveis, onde a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce. Então, acho que é um exemplo aí que nos orgulha demais. Demais. Além Sim. da questão mesmo do conteúdo em si, de vocês entregarem o serviço, vocês têm que lidar com essa questão da logística, né? Que é outro grande desafio pela frente. Outro grande desafio, Rosana, e eu falaria mais. Eu acho que essa interlocução, quando a gente fala dessa interlocução com o setor público, com o setor privado, a Roche trabalha muito nisso. A gente, por exemplo, no setor de hemofilia, né, a gente tem pacientes que realmente não têm acesso a hemocentros perto de casa. Então, por exemplo, a gente tinha um paciente na Ilha de Marajó, que para ele chegar no hemocentro de Belém, ele levava 13 horas. Você pode imaginar que loucura? Um paciente levando 13 horas para chegar no hemocentro, receber o medicamento e depois voltando 13 horas. A gente fez uma interlocução com as secretarias para que a medicação chegasse a esse paciente de uma forma mais rápida, que ele tivesse acesso. Porque no final o paciente acaba até deixando de receber o medicamento, porque demora mais de um dia. 26 horas, né, para receber um medicamento. Então, hoje, esse paciente, ele se desloca 3 horas para receber o medicamento, isso devido a toda uma interlocução que a Roche fez com os agentes públicos para que ele recebesse o medicamento mais rapidamente. Então, Maravilha. quando eu falo desse cuidado, o cuidado mais perto do paciente, eu acho que é isso que a gente está falando, e dessa ampliação do acesso mais rápido e que eles tenham acesso à inovação. Você está colocando para mim um ponto que chama muita atenção pela questão da reputação. Quem está nos ouvindo pensa, poxa, que legal, né? Uma empresa que se dispõe a fazer isso, ela ganha a simpatia do público, do consumidor em geral. Por outro lado, existe também o viés do investidor. Você acha que isso conta ponto numa eventual avaliação do compliance, da conduta, da governança da empresa? Sim, a sustentabilidade é uma vantagem competitiva, né? A Roche é uma empresa muito ética. Um dos pilares da Roche, a base do pilar da Roche é a licença para operar. Então, a ética está como um pilar central, basilar da empresa. Então, a sustentabilidade a gente entende também como uma vantagem competitiva e a gente trabalha com isso. Ela faz parte da estratégia do negócio, né? Então, ela é vinculada à estratégia do negócio. E é isso, e a gente trabalha sempre embasado de forma ética, socialmente, ambientalmente, respeitando todos esses pilares de ESG, né? Que é o social, a governança e o ambiental. Muito bem. Você já trouxe aqui para a gente 2 exemplos de como garantir acesso a medicamentos e diagnósticos em regiões remotas. Eu queria te perguntar sobre a questão da inteligência artificial, né? Da inovação digital. De que maneira isso tem ajudado a democratizar o acesso à saúde lá na Roche? E a gente vê a inteligência artificial também como um dos caminhos para a gente conseguir essa ampliação desse acesso mais rápido. E daí eu posso dar um exemplo. A gente tem um projeto de interoperabilidade de dados com a Secretaria Municipal de Curitiba, onde a gente entende a inteligência artificial não como um fim, mas como um meio. Então, o que a Roche fez juntamente com a Secretaria de Curitiba? A gente verificou os gargalos, Rosana, que a Secretaria tinha. E um dos gargalos dessa Secretaria Municipal era exatamente a não integração dos sistemas. O paciente não tinha integração dos sistemas. O SUS de Curitiba não era integrado. Então, o paciente tinha dados num lugar, depois tinha dados em outro lugar. Ele não conseguia verificar seus exames, seus diagnósticos, tudo num sistema só. O que a gente fez? Com a inteligência artificial, a gente verificou esse gargalo, a gente conseguiu integrar
todos os sistemas do SUS de Curitiba. Então, hoje, esses dados, eles estão limpos, a gente tem a gestão desses dados em Curitiba limpos, né? A gente fez isso com a Secretaria Municipal, é um projeto do qual a gente também tem muito orgulho. E com esses dados limpos, a gente dá oportunidade para a Secretaria Municipal de Curitiba para que ela possa desenvolver outras ferramentas de inteligência artificial que possam otimizar a jornada do paciente. Então, isso é um gancho para outras ferramentas, para virem outras ferramentas, já que a gestão dos dados já foi feita e os dados já estão limpos. E pode ser inspirador para outros municípios, né? Sim, inclusive a gente ganhou o edital do Ministério da Saúde com esse projeto de interoperabilidade de dados. Pois é, a gente está notando cada vez mais que o poder público está priorizando iniciativas sustentáveis da iniciativa privada na hora, por exemplo, de uma licitação, de uma compra governamental. É muito importante esse elo, iniciativa privada juntamente com o poder público, porque é uma agenda de responsabilidade compartilhada, né, Fabiana? Não, sim, Rosana, e inclusive em licitações você vê que sustentabilidade acaba sendo um gancho para um desempate numa licitação, né? Se a empresa realmente é vocal, trabalha com isso e realmente é engajada com a sustentabilidade, a gente verifica que em algumas instituições públicas isso acaba sendo, como eu te falei, é uma vantagem competitiva e acaba sendo uma questão de desempate em licitações. Maravilha. Eu li que vocês também, lá no relatório de sustentabilidade que vocês publicaram recentemente, deram um salto de qualidade em termos de pesquisa clínica. E aí eu quero te perguntar, nessa seara, vocês têm conseguido garantir uma maior diversidade de participantes nos estudos que vocês realizam Brasil afora, considerando que é um Brasil muito miscigenado, diverso, né? E que tudo tem que espelhar exatamente essa diversidade. A gente precisa ser o retrato do nosso país. Sim. E essa questão dessa diversidade populacional, Rosana, faz com que nossa matriz, a Basileia, veja o Brasil como um país prioritário e estratégico para a pesquisa clínica. Tanto a questão das dimensões continentais que a gente tem, quanto essa diversidade populacional. Faz com que a gente seja visto lá fora como um país estratégico para a pesquisa clínica. Então, eu posso te falar alguns números aqui. Em 2025, a gente investiu 590 milhões em pesquisa clínica. A gente fez 100 estudos aqui no Brasil, né? Mais de 100 estudos, em 5 diferentes regiões. A gente ampliou centros de estudo em 3 regiões, na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso significa que a gente não focou só no Sul e no Sudeste. A gente focou também em outras regiões que, inclusive, fala muito dessa diversidade populacional que você mencionou, né? E a gente tem estudos hoje de fase 1 aqui, que também é importante como indicação de esclerose múltipla, né? A gente tem aí um estudo de fase 1 na esclerose múltipla. Isso é interessante, né, Fabi? Porque quando a gente olha para o Brasil e vê que é um país que historicamente não investe em pesquisa e em desenvolvimento, e você tem empresas que estão realmente comprometidas com esse propósito, é um certo alento para a gente, né? É um certo alento, e eu posso te dizer que 20% do faturamento global, da Roche Global, é voltado para a pesquisa, tá? Então, assim, a Roche é realmente uma empresa onde a pesquisa é uma das prioridades. 20% do faturamento global é voltado para a pesquisa. Maravilha. Falando um pouco do pilar de descarbonização da companhia, queria saber quais são as metas de neutralidade de carbono para a operação brasileira. Para 2045 é net zero, e a gente tem alguns exemplos aqui dessa questão ambiental de resíduos, né? Com relação, por exemplo, à frota de carros da Roche, para os nossos colaboradores. A gente tem um incentivo para que toda a frota desses colaboradores seja 100% de carros elétricos. Eletrificada. Então é eletrificado. 100% é eletrificado. Mas quando você diz a gente incentiva, como assim? A gente incentiva em termos de dar benefícios para que sejam comprados carros elétricos. Proporcionar ali condições mais vantajosas. Mais vantajosas. Da frota Roche, né? Tá. Que eles usam essa frota Roche, a nossa força de campo. Quando, por exemplo, a gente mudou para essa nova instalação que fica aqui na Rubens Bueno, a gente instalou os ares condicionados com uma redução de efeito de gás estufa. Então, a gente não emite o gás estufa. Então, isso também foi uma das ações ou das iniciativas que a gente fez com relação aí ao ESG ambiental e muito motivado. Energética, né? De aparelhos mais modernos. Exatamente. Para diminuir essa emissão. Então, nosso ar-condicionado lá e tem um investimento muito alto, né? Um investimento financeiro alto para isso.
mas a gente sabe que o impacto ambiental é mais alto ainda e é muito importante. Então, a Roche também se preocupa em tudo no impacto. Então, a gente vê o impacto para o paciente, a gente vê sempre, lógico que o paciente é o nosso foco, é o nosso centro, mas a gente sempre se preocupa com o impacto de nossas ações. Na esteira desse ponto, Fabi, eu queria repercutir com você de que maneira a Roche está se preparando para lidar com os impactos dos eventos climáticos extremos, que tem afetado muito o setor de saúde. Então, a gente nota, por exemplo, né, que no Brasil, com esses eventos cada vez mais intensos e frequentes, está aumentando a demanda de atendimento, né, da população. E aí os hospitais e as clínicas têm que preparar o seu pessoal, têm que se desdobrar ali com unidades móveis, por exemplo, para dar continuidade ao cuidado. De que maneira vocês da Roche estão se preparando para essa questão do clima que já está presente, todo mundo está sentindo aí no dia a dia? Isso também não é novo para a gente, né, Rosana? A gente faz esse mapeamento já há algum tempo. A gente faz um plano de continuidade de negócios, onde nesse plano a gente faz um mapeamento de todos os possíveis desastres naturais que podem acontecer e impactar a continuidade do nosso negócio no nosso país. Uhum. E, enfim, esses planos que a gente tem endereçam essas ocorrências, né, e os impactos que a gente pode ter. Então, isso já está no nosso radar já faz algum tempo nesse mapeamento. Eu sei, inclusive, que vocês tiveram uma atuação muito eficiente, muito rápida na tragédia do Rio Grande do Sul, né? Sim. Nas enchentes. Exatamente. Ali, né? A gente teve uma ajuda e a gente teve, tanto na tragédia do Sul, quanto na pandemia também, a gente teve uma atuação muito, muito forte. Então, tudo isso a gente já tem mapeado e a gente realmente tenta minimizar o impacto quanto antes, o mais rápido possível, para que tenha o menor dano possível. Muito bem. Fabi, a gente vai falar agora do pilar social da agenda, repercutindo diversidade e inclusão, né? Eu estou diante de uma pessoa que tem múltiplos chapéus na companhia, goza da confiança da companhia, porque assumiu aqui setores importantes, né? À luz da sustentabilidade, da área jurídica, porque você também é advogada, do compliance, privacidade, etc. Como é que está a questão da representatividade feminina na Roche aqui no Brasil? Eu sei que na base as mulheres estão muito bem representadas no setor de saúde. Agora, na liderança, conta pra gente. Olha, em 95 anos de empresa aqui no Brasil, a gente tem pela primeira vez a nossa GM, que é uma mulher. E GM? É a presidente, né? É uma mulher brasileira. Então, pela primeira vez. O board da companhia, da Roche Pharma, Conselho de Administração da companhia é majoritariamente feminino. Que maravilha. Então, são os 3 homens e acho que, se eu não me engano, 6 mulheres ou 7 mulheres. Então, a representatividade das mulheres é bem grande. Fora isso, a gente tem... A Roche trabalha muito porque ela entende que essa diversidade populacional também dentro da Roche é importante. Isso traz inovação, traz ideias inovadoras. Então, a gente tem 6 frentes na Roche que trabalham com isso, né? Diversas frentes onde a gente vê essa diversidade. Eu posso destacar também uma iniciativa, uma ação que a gente fez, que a gente tem muito orgulho, que é da frente, agora eu vou falar em inglês, Men at Work, mas é uma questão que é uma frente que fala muito sobre os padrões dos homens, né? Atualmente dos padrões dos homens e desafiar esses padrões dos homens hoje, né? A algumas desconstruções. Você está se referindo, por exemplo, à questão das masculinidades? Exatamente. Das masculinidades. Essa frente, um tema premente super atual, né? Super atual, que essa frente trabalha. Essa frente, como iniciativa, a gente lançou agora a licença parental. Ou seja, a Roche está concedendo, né, 6 meses de licença, independente do gênero da pessoa. Né? Uau, isso é um avanço tanto, né? Porque a gente conseguiu agora um pequeno avanço aqui no Brasil, por meio de lei. Isso. Mas 6 meses é algo que é muito comum já na Suíça, né? Isso, na Suíça, né? é comum. E assim, a gente tem muito orgulho disso. A nossa GM também tem muito orgulho disso. Fabi, saúde mental, que é algo que veio com tudo, principalmente depois da pandemia, né, Covid-19. Como é que vocês lidam com essa questão dentro da companhia? O que vocês fazem na prática para oferecer ali ao colaborador um ambiente seguro, tanto do ponto de vista da integridade física, quanto da integridade mental? A gente entende, a gente é uma empresa de saúde, né, Rosana? Então, a saúde mental é prioritária para a gente, do colaborador. Então, realmente, a Roche é uma empresa que se preocupa muito com isso. A gente trabalha muito com isso. A gente tem
várias iniciativas, eu nem vou falar porque os nomes são em inglês, mas a gente tem várias iniciativas que trabalham com isso, com a saúde mental do colaborador, principalmente na gestão média, porque a gente entende que a gente precisa acolher esse colaborador. Os líderes precisam acolher os colaboradores, mas eles também precisam estar bem, com a saúde mental boa para fazer esse acolhimento. Então, essa gestão média a gente também trabalha bastante, né? E fora isso, a gente está totalmente adequado aí à NR1, que foi lançada esse ano. Então, realmente, também é uma das prioridades da Roche, sim, a saúde mental dos colaboradores. A NR1, gente, a qual a Fabiana está se referindo, é a regulamentação, é a legislação relacionada à obrigatoriedade que as companhias têm de oferecer exatamente, garantir as condições de saúde mental para os seus funcionários, exatamente, né? Seus colaboradores, enfim, a equipe e o time que está trabalhando ali, né? Exatamente. Fabi, você já tem muita experiência na área, conhece, é um grande player aí do setor de saúde. Como é que você avalia saúde no Brasil? Quais são os grandes desafios que a gente tem? E de que maneira a iniciativa privada, a sua companhia em especial, pode contribuir para a gente conseguir avançar, né, rumo a um acesso mais igualitário, a uma medicina de qualidade, competitiva, robusta e estratégica? Não só para a saúde, mas para a economia do Brasil mesmo. Conforme eu lhe falei, eu acho que a gente faz parte dessa interlocução, a gente tem que ter essa interlocução do sistema público, do sistema privado, de pacientes, das associações de pacientes, colocar todo mundo na mesa e conversar, para a gente ter cada vez mais, né, a ampliação desse acesso à inovação. Mas para mim, vem muito à cabeça, a saúde não é um custo. A gente não pode entender a saúde como um custo. A saúde é um investimento. E as pessoas têm que entender isso, os brasileiros têm que entender isso. Eu acho que quando a gente começar a entender que a saúde é um investimento, a gente reduz muito, né, todo o custo social e consegue ampliar essas terapias inovadoras para a população, reduzindo o custo social. Agora, para virar essa chave é meio complicado, porque a gente sabe que historicamente o Brasil não investe em inovação, né? Quando você vê por aí afora os outros países investindo cerca de 2,5% do PIB e o Brasil fica abaixo de 1%, né? É algo que preocupa, precisa realmente virar essa consciência, né? Tem que ter uma proatividade, tem que ter um engajamento de várias instituições, de várias entidades. A gente realmente tem que ser proativo nessa jornada, Rosana. Tem que ter muita proatividade e muita voz. Tanto na questão do ambiente público, do setor público, quanto na questão também do setor privado, de fazer parcerias onde o nosso stakeholder externo veja o valor que essa inovação agrega, não só ao paciente, né? É um valor que tem tanto um impacto social para o paciente, né, reduzindo o custo social, mas também ver o benefício, inclusive financeiro, que isso traz, né, a redução financeira que essa inovação pode trazer quando você fala da jornada do começo ao fim. Muito, né, bem. Do paciente. Eu ficaria aqui o tempo todo conversando com você. Afinal, esse é um tema apaixonante, né, Fabi? Apaixonante. Trabalhar a indústria farmacêutica, e eu te falo, trabalhar na Roche é apaixonante. E você traz, de fato, essa característica que é da mulher, do cuidado, da empatia, que eu acho que é uma característica nossa, né? Sim, para o seu negócio. Eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, já te convidar para uma próxima oportunidade. Olha, foi um prazer enorme estar aqui com você e poder contribuir aí com essa pauta, que é apaixonante. Prazer. Muito obrigada, viu? Gente, eu conversei com a Fabiana Bódio Fará, que é diretora da área jurídica, de sustentabilidade, de compliance e de privacidade de dados da Roche. Ela está estreando aqui nesse chapéu da sustentabilidade recentemente, né, Fabi? Sim. Mas já deu show no ar. Eu estou pegando essa posição agora esse mês, estou estreando, vou com você. Muito bem-vinda. Vai me dar sorte. E olha, gente, além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora, Ana Luísa Bessa, nos trabalhos técnicos a outra linda, Priscila Gubiotti, a Isabel Gomes e também o Bruno Carvalho. Na edição, a Karen Lemos e o Luiz Fugliaggi. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.